Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos com o tema sim ou não tarô, mais um conselho, tá? Então faça as suas perguntas. Hoje a gente vai ter 4 opções. O quartzo branco, deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá, que eu não sei se vocês estão vendo. O quartzo branco, a jaspe vermelha, a pedra da lua e o quartzo verde, tá bom? Bem-vindos a todos que aqui estão. Podem ir mentalizando, fazendo as suas perguntas, tá? Mentalize. Gratidão a todos vocês. Eita. Que aqui estão, que vêm sempre aqui comigo, que estão sempre aqui comigo. Gratidão a todos vocês, tá? Vamos lá, mentalize, tarô, que você seja claro e objetivo. Opa! Vamos lá. Que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Pessoal, mais uma vez, eu sempre agradeço a todos vocês que são inscritos no canal, por compartilharem, por curtir o vídeo. Gratidão do fundo do meu coração, tá bom? Vamos lá, mentalize a pergunta. Sim ou não do tarô, mais um aconselhamento. Primeira opção, eu quis embaralhar na frente de vocês, não quis deixar nada pronto. Terceira opção. E quarta opção, sim ou não tarô. Façam uma pergunta de vocês, tá bom? Mais o conselho. Vocês podem escolher a opção que vocês, né, se sentirem mais atraídos. E se tiverem dúvida, escolham 2 opções, né, o que o coração sentir. Mais o aconselhamento. Sim ou não, tarô? Mais o conselho. Vamos lá? Que eu seja clara, objetiva, que eu seja sempre verdadeira. E agora a gente também vai tirar um conselho do povo cigano, né? Vão mentalizando aí. Que conselho você dá, povo cigano, para a resposta que essas pessoas vieram aqui buscar? Vamos lá. Vão mentalizando enquanto isso a pedra. Vamos lá. Sim ou não, tarô? Primeira opção, pessoal. Mentalizar a pergunta de vocês. Bora lá. Talvez, tá? A justiça tá analisando, né? Está pensando. Então, aqui é um talvez. A pergunta que vocês fizeram aqui no quartzo branco é um talvez. A justiça, ela vai ser sempre um talvez, tá bom? Tá pensando, tá analisando a situação, tá sabe quando a pessoa tá imparcial? Bom, a resposta para essa situação de vocês é talvez vocês consigam, tá bom? Talvez. Ah, Vitória, mas não foi nenhum sim, nenhum não. Sim, pessoal, não foi nenhum sim, nenhum não, porque isso aqui, talvez a pergunta que vocês tenham feito possa depender de uma segunda pessoa, do livre-arbítrio de uma segunda pessoa, de uma terceira pessoa, de uma situação, entendeu?
Então, assim, provavelmente é uma coisa assim que pode ser que a pessoa esteja querendo tomar uma decisão e não tomar ainda. Então, talvez, tá bom? E o conselho pra isso? O conselho pra resposta de vocês, né, é um 6 de paus. Então, ou seja, como é que eu posso dizer aqui? Tem que tomar muito cuidado com o ego, tá? Como é um conselho, você tem que tomar cuidado para a vaidade não tomar conta de vocês, para que vocês não estejam querendo forçar alguma situação, não esteja querendo que o outro, né, ou a situação em si, reconheçam vocês. Então aqui eu vejo assim, olha, o tarô tá respondendo isso aqui com um talvez, porque talvez o ego de vocês esteja falando muito mais alto, a vaidade, porque é um conselho, eu pedi um conselho, né? Então, ou seja, conhecendo o tarô como eu conheço, a gente pode estar falando de uma situação que talvez não tenha decidido ainda pelo sim ou pelo não, porque a pessoa tá meio ouvindo a ego, né? Talvez dependesse até de vocês mesmos. Talvez a pergunta tenha sido: faça ou não faça tal coisa? E o tarô respondeu para vocês: talvez vocês tenham que fazer, mas você tem que tomar cuidado com o ego. Se for uma determinada situação, a resposta é um talvez, porque às vezes você tá querendo dominar uma determinada situação e não é o momento, tá? Então vamos ver o conselho do baralho ou do povo cigano. Você não estará carregando um fardo pesado demais e inútil com o egoísmo. Olha o que eu tô falando de ego, tá? Ou egoísmo ou ciúmes e o preconceito. Liberte-se para ser feliz, voe livre rumo às suas realizações. O livre-arbítrio, que eu acabei de dizer no começo, olha como o tarô se comunica. A decisão da escolha e seus resultados são só seu. A chave da felicidade está em suas mãos. Use-as. Tá vendo, pessoal? Às vezes, quem tá vendo o tarô daí fala, nossa, mas um talvez. Sim, gente, um talvez. Porque no começo eu já falei sobre o ego, sobre o livre-arbítrio. Se tá envolvendo várias situações, se tá envolvendo você mesma a tomar uma decisão ou não. Isso em várias áreas da vida. Então, olha o que ele vem dizendo pra você. Que você tem um livre-arbítrio. A decisão da escolha e seus resultados são só seus. Então, assim, cabe a você tomar o caminho ou a decisão que lhe parece mais coerente, tá bom? Vamos para a segunda opção. Os enamorados. Gente, outro talvez. Ai, Jesus amado. Outro talvez, né? Por que eu falo outro? Porque a carta dos enamorados, né? Ela é uma carta dual. Quem escuta o meu tarô aqui já viu eu falar isso outras vezes. Ela é uma carta dual. Talvez, né? Porém, um pouco mais rápida do que a carta da justiça. A carta dos enamorados é aquela coisa que a pessoa tá ali tentando ver o caminho mais certo, porque ela é uma carta dual, né? Então, assim, ela tá ali tentando tomar o caminho mais correto, não quer viver na ilusão, o que eu faço, para onde eu vou, né? Então, vamos... a resposta aqui, como eu sempre gosto de ser direta, é talvez também. Agora, vamos ver o conselho? Opa! Cavaleiro de Copas. Deixa eu puxar aqui um pouquinho, que talvez vocês não estejam vendo aqui para baixo, né? Cavaleiro de Copas. Então, Cavaleiro de Copas, ele vem, né, como conselho, ele vem te dizendo que você tem que pular alguns desafios, né? Deixar de ser sonhador. Olha o que eu falei sobre a ilusão aqui. Deixar de ser sonhador, né? Tente ser mais criativo. Nessa situação aqui, talvez não, né? Provavelmente isso aqui, talvez essa pergunta aqui tenha sido direta ao amor para quem mentalizou. Então talvez esteja faltando de novo, gente, romantismo. Eu vou dar um exemplo. Se você fez uma pergunta em relação ao amor, a um parceiro, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso, a gente continua ou não continua? Aí o tarô respondeu talvez. Tô dando um exemplo, prestem atenção. Talvez. Ah, mas por quê? Qual o conselho? Talvez. O tarô tá
te dizendo assim, olha, para de idealizar as coisas, seja criativo, procure colocar mais romantismo nessa situação, né? E ao mesmo tempo, pare de ficar mentalizando ou tendo ilusões ou projetando coisas que talvez não exista, né? Então tem tudo isso. Então esse é o conselho, tá bom? Por que eu falo isso? Porque o Cavaleiro de Copas, ele é ele é o mais romântico do tarô. Porém, ele é ilusório, tá? Ele é muito sonhador, ele é aquela pessoa que é volúvel. Então, talvez você esteja sendo isso, né? Então, a resposta é um talvez. Vamos, conselho do povo cigano. A sedução pode nos desviar do caminho da felicidade. Cautela, prudência e razão são muito, muito importantes. Oh, olha aqui, olha, gente. Gente, não tem, eu amo tarô. Cautela, prudência e razão são muito importantes para qualquer decisão. É fundamental analisar a vaidade, o egoísmo e a malícia do outro para que não venhamos a ter clones de nós mesmos. Ou seja, lembra que eu falei aqui no começo? Projetando alguma coisa, tendo ilusão. Então, assim, cuidado para que você... Gente, olha, eu sou muito direta. Quem me conhece sabe que eu não fico floreando nada, que eu não fico enfeitando nada, né? Então, assim, o que eu vejo de conselho aqui nessa segunda opção, que também foi um talvez. Cuidado para vocês não ficarem imaginando que o outro faça alguma coisa, pela pergunta que vocês fizeram, que eu não sei qual foi, e na verdade seja porque você tá se vendo no outro, tá? Eu sempre falo isso, às vezes a gente tem atitudes, né, que só mostra que eu tô me vendo no outro, né? Então toma muito cuidado isso, com essas ilusões, com esses pensamentos, tá bom? Vamos agora pra terceira opção, que é a Pedra da Lua. A estrela, sim. Aqui é um sim bem grandão, um sim, né, repleto de luz. Eu sempre brinco, falo que com toda a luz esse sim aqui. Se o que vocês perguntarem aqui não tem erro, gente, vai ser um sim. Então, vamos agora pro conselho. Rei de espadas. O rei de espadas. Gente, olha, é um sim perfeito, maravilhoso, um sim com luz. Só que como conselho, o rei de espadas, ele vem com uma racionalidade, ele é verdadeiro, ou seja, aqui você vai ter um sim. Porém, se você não for verdadeiro, se você não for lógico, se você não for justo, se você não for extremamente racional e coerente com as suas ações, talvez você esse sim demore um pouco, né? Como também pode ser rápido, porque eu brinco e falo que a estrela, a gente tá lá, né? Ela é inalcançável. Porém, quando ela é uma coisa que você acha que nunca vou conseguir encostar, talvez, ou sei lá, a gente mentaliza um monte de coisa porque o céu parece estar tão distante. Só que também pode ser rápido, porque a estrela cadente também, quando ela passa, você não consegue nem vê-la, né? Então eu vejo sempre isso. E cada taróloga vai interpretar o tarô de acordo com aquilo que a sua intuição diz. Claro que sem deixar de fugir da interpretação das cartas, porém sempre tem uma intuição. E eu vejo algumas cartas, né? Estudando muito, eu vejo que tem algum mistério, como eu sempre falo. Bem-vindos aos mistérios do tarô. Então, é uma carta de sim, com toda certeza, só que você vai ter que ser bem cauteloso, bem verdadeiro, seja justo, tá? Seja justo aqui, mas é um sim bem grandão. Vamos ao conselho. É necessário refletir e fazer uma autoanálise. Olha, autoanálise, razão, cuidado. O medo causa sérios problemas na vida. Medo de crítica, de ser autêntico, de vencer desafios e também de relacionar-se. Não se isole, não fique dentro da muralha do eu. Que o rei de espadas é um cara muito frio. Liberte-se, permita-se a liberdade de voar, de ser feliz. A ação é somente sua. Eu vejo que aqui, vamos tirar a quarta, né, pergunta, mas aqui o tarô entre linhas, né, tá dizendo para todos quem assistiu a opção 1, 2, né, tá pedindo para que vocês tomem decisões, né? Então vamos agora para o quartzo verde.
outro sim, o louco. Então, mas tem um adendo, tá? Não é porque é positivo que é fácil, né? Não é porque não é porque é negativo que é ruim. Por que eu digo isso? Aí vem assim, cuidado, né? Que é um sim, muitas vezes sem um pouco de credibilidade, tá, gente? Cuidado. Porque o louco, ele é inconsequente, né? Então é um sim, né? Então eu sempre brinco, não é porque é um não que é negativo, não é porque é um sim. O louco é uma carta assim pra mim, tá bom? Mas diretamente com a pergunta, é um sim. É um sim, só que cuidado, né? Que ele pode ser um sim sem consequência, pode ser um sim sem credibilidade, porque ele é inconsequente. Agora vamos pro conselho. O pajem de copas, imaturidade. O que Olha a comunicação, que o louco é o quê? Inconsequente. O pajem representa imaturidade. Ele é ingênuo, é inseguro, imaturo. O de copas, então, é assim, sonhador. Então, assim, o conselho é, toma cuidado com algumas coisas para vocês não estarem sendo imaturos, ingênuos, né, com algumas decisões. Mas é um sim, mas cuidado com esse sim, tá bom? Vou dar um exemplo. Você tá no relacionamento e aí você tá conhecendo uma pessoa e essa pessoa tá te dizendo sim, sim, sim. Só que às vezes esse sim é só pra ela conseguir o que ela quer, entendeu? Então por isso que tá vindo aqui como conselho, cuidado, não seja ingênuo, tá bom? Vamos ver agora a mensagem do povo cigano. Compartilhe suas alegrias, não deixe para amanhã para dizer o que vai em seu coração. Na vida, não se deve ficar preso a sentimentos que não trazem paz e felicidade. Perdoe, esqueça as mágoas, reconcilie-se, ceda e encontre o caminho da felicidade. Comunique-se. Vamos lá. Aqui foi esse conselho aqui, eu vejo esse conselho aqui, gente, deixa eu falar para vocês. Que a imaturidade, né, faz com que vocês tomem decisões ou não prestem atenção ao que está acontecendo na vida de vocês e vocês ficam presos a sentimentos que não levam vocês a lugar nenhum. Então, assim, eu não sei qual foi o teor da pergunta, eu não sei se foi relacionamento, familiar, profissional, eu não sei. O que eu posso te dizer é que vocês precisam encontrar o caminho da felicidade. Se esse sim aqui for um sim que talvez não lhe traga paz, que não lhe traga felicidade, você precisa abrir mão disso, né? E aprender a se comunicar de uma outra forma. Então, assim, vamos lá. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem pessoas que elas têm dificuldade de falar, né? Tô falando isso através do conselho. Porque no final é comunique-se. Você quer o sim pra alguma coisa, né? E talvez esteja agindo com uma certa imaturidade, porque espera que a situação, a pergunta que vocês fizeram, resolvam por si só. Isso não vai acontecer. Então, assim, é um sim, mas cuidado com a imaturidade. Comunique-se mais. Esqueça as mágoas, se é alguma coisa que te traz conflito. Você está buscando um sim para uma resposta. Ou você fez uma pergunta assim: vou embora ou fico? Exemplo, gente. E aqui tá dizendo para você: perdoe, abra mão das coisas. Então, é sim. Se a pergunta for uma coisa, sim, perdoe, abra mão das coisas, siga a sua vida, vai ser feliz, abra novos caminhos e novos horizontes. Basicamente isso. Vou repetir mais uma vez, tá? Pergunta número 1, talvez. Pergunta número 2, pedra número 2, talvez. A 3, sim. E a 4, sim. Ou seja, 2 talvez e 2 sim. Todos eles eu mandei um conselho para vocês. Medite, pense, analise a situação e coloque na vida de vocês aquilo que cabe a vocês. Tá bom, pessoal? Bem-vindos novamente aqui a todos vocês. Espero que eu tenha dado uma resposta que vocês precisem e não a que vocês querem, porque aqui eu não vou ficar enganando ninguém, nem contando historinha triste, nem para agradar ninguém. Tá? Então, assim, espero que vocês tenham ouvido aqui o que vocês precisem ouvir, tenham discernimento, não tomem decisões baseadas numa tiragem coletiva de tarô, né? Se precisa tomar uma decisão e precisa de uma orientação, consulte um tarólogo da sua confiança e faça uma tiragem individual na sua energia,
tá bom? Então, assim, gratidão a todos vocês, muito obrigado por estarem aqui. Não esqueçam de dar o like e de compartilhar o vídeo. Gratidão, muita luz para vocês.